Então vamos. Seja o que Deus quiser. Já foi aqui. Vai ser tudo de boas. Boa tarde, então. Estamos começando aqui a nossa conversa desta segunda-feira. Deixa eu só deixar ela pública aqui no Facebook também. Deixa eu ver aqui. Bem aqui. E aí já vamos conversa aqui com a professora Adriana Remião Luzardo, né, professora da UFFS, né, do curso de enfermagem, tá? Aqui, ó, já ficou público aqui o vídeo. Então, assim, meus caros, nós viemos com essa proposta, então, assim, de fazer esse diálogo com pessoas, com lideranças, e nesse caso hoje com a professora Adriana. Só depois de passar para a professora Adriana aqui, nós temos, então, ela é mestre em enfermagem pela URGS, doutora em enfermagem pela UFSC, que tem uma passagem, né, como trabalhadora da área da saúde, né, e ela é professora do curso de enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, e tem uma atuação, assim, do ponto de vista acadêmico e da área da saúde, assim, com temas, né, pesquisas na área da gerontologia, né, da questão da atenção aos idosos, né, então bastante importante nesse sentido, né, e também na área de gestão e planejamento de saúde, também leituras e pesquisas no campo da saúde do trabalhador, né, bastante importante nesse sentido. Eu gostaria de passar, então, para a apresentação dela, né, e outros elementos, então, assim, da parte introdutória, assim, de quem é a Adriana Remião Luzardo, né, também só lembrando, né, ela é conselheira do Consune, da Universidade Federal da Fronteira Sul, foi candidata a vice-reitora, né, na chapa do professor Andrioli, que acabou passando em primeiro, né, na consulta prévia do primeiro turno, e depois no segundo turno acabou, então, perdendo as eleições para os professores Anderson e Lísia, né, e com todas as agruras, né, do que foi o processo e da nomeação, então, do terceiro colocado, que não é a nossa pauta, né, a gente podia fazer um debate também com a Adriana sobre o FFS, mas não é esse o nosso propósito hoje, né, a gente vai focar, então, em SUS e a questão da pandemia, né, nesse sentido. Boa tarde, então, e seja bem-vinda, professora. Boa tarde, César, obrigada, né, muito obrigada pelo convite. E, de fato, né, podemos aqui ter vários pontos de pauta, incluindo estes que tu colocaste aí, mas, de fato, hoje o nosso foco é trazer um pouco desse debate sobre a pandemia, sobre o Sistema Único de Saúde, que tanto nos preocupa nesse momento, a condição dos trabalhadores da saúde que estão expostos a essa situação. E acho que não vou falar tanto de mim, né, vou dizer que o que eu venho trazer aqui é tentar contribuir um pouco, com um pouco do conhecimento que eu tenho. Não tenho, assim, não é o meu tema de pesquisa, o histórico do SUS ou essas transformações, mas sim as ferramentas aplicadas à prática, né, utilizando o Sistema Único de Saúde como nosso norteador e o nosso grande foco de formação dos nossos estudantes da área da saúde. Sou professora da enfermagem, então, desde 2012, quando eu cheguei na UFFS, em Chapecó, e hoje também atuo no curso de medicina na área da saúde coletiva, que é o meu campo de atuação na UFFS. Então, eu gostaria, assim, né, de provocar aqui também alguns temas que, quem sabe, possam ser discutidos no futuro, se não aqui, César, contigo, ou em outros espaços, porque eu acho que são muito pertinentes a gente trazer agora, né? Então, eu começaria, assim, falando um pouquinho, então, do que foi, né, ou lembrando o que foi essa trajetória de formação do SUS. Não vou me ater os primeiros fatos lá que provocaram essa pauta no Brasil, mas já a partir de algo mais próximo de nós, que foi justamente o período aí da ditadura militar, do endurecimento das nossas instituições e de toda a discussão que começou a se ter naquele momento sobre a necessidade de redemocratização desses espaços. Então, eu gostaria de trazer a partir disso, para que a gente possa ter tempo de chegar hoje e falar um pouco mais sobre essa situação da pandemia, né?
E antes disso, eu queria falar também, assim, que a gente precisa fazer uma certa distinção um pouco do que é a saúde pública e o que é a saúde coletiva, né, que é o campo ao qual a gente né, consta nos projetos de curso, né, da área da saúde, a formação para o SUS e muito a saúde coletiva. A saúde pública nós conhecemos como sendo, né, aquela área do conhecimento voltado assim a dar conta dos problemas de saúde, das doenças, né, muito voltado para o processo de saúde e doença. A saúde coletiva, isso, né, a grosso modo, né, tentando trazer assim mais rapidamente, a saúde coletiva ela já é um movimento que ela traz reflexões acerca das necessidades de saúde das populações, tentando mostrar o que as pessoas necessitam para além, né, daquele problema de doença ou daquela doença que a pessoa apresenta no momento. E isso faz toda a diferença para que a gente possa pensar o que está se passando hoje com essa pandemia. Quem são as várias pessoas que estão né, expostas, estão tendo, né, expostas ao risco dessa pandemia. Temos várias comunidades e tem uma diversidade grande, né, de pessoas e situações expostas à mesma pandemia. Então, nisso tudo, gostaria de dizer, então, que a saúde coletiva ela é um casamento, então, entre essa parte profissional, um posicionamento também político, não de partido político, mas de político enquanto aquele que olha para as condições de saúde, das necessidades que as pessoas têm e do que as pessoas precisam, todas as pessoas, né? No sentido de trazer aqui a saúde para todos, e não só para aqueles que podem pagar por um plano privado. Então, aí surgem alguns referenciais teóricos que eu trabalho, como eu disse, eu trabalho com isso tudo aplicado à prática, que seriam as vulnerabilidades, e aí eu gostaria de trazer um autor, que é o Ricardo Aires, que ele fala bastante dos tipos de vulnerabilidades, eu, né, gosto muito dele, trabalhei na minha tese de doutorado, e também sobre as necessidades de saúde e determinantes sociais de saúde, né, que daí inclui trabalho, renda, as necessidades de lazer das pessoas. Então, o SUS ele veio nessa discussão, né? É uma história assim que traz a saúde então para todos como foco e veio nessa discussão do que estava acontecendo lá nos anos 70, né? A gente sabe o que a gente estava passando, né? Eu nasci em 71, peguei o final da ditadura, eu lembro muito bem o efeito que isso faz numa criança. Eu lembro de chegar em frente à televisão e ver aqueles avisos assim na época do governo, acho que do Geisel. E a gente sabia do poder que era isso, porque a gente brincava, inclusive, de quem seria o Geisel, porque era aquele que iria mandar nas outras crianças, né? Então era uma coisa muito doida, mas eu me criei, né, com essa lógica, e quem me antecedeu teve esse momento, experimentou esse momento bem mais profundo na sua rotina, inclusive de brincadeiras também. Então, acho que mencionar rapidamente esse momento. Então, na década de 70 surgiram então muitos movimentos sociais em contraposição ao que existia naquele momento, que era a ditadura, né, esses processos de fechamento das instituições e de controle. E também, né, todo o pacote econômico que vinha junto com isso. Então, esse movimento ele começa a crescer em contraposição a um modelo que acompanhava também a saúde, um modelo mais privatista, um modelo onde se teve muito investimento naqueles grandes hospitais, como se fossem parques industriais, com investimento de muito recurso em tecnologias mais pesadas, de equipamentos, com a montagem de todo um serviço voltado para essas doenças e atendimento de alta complexidade. Então,
A partir disso, começam a se acirrar esses movimentos que buscavam por um tipo de modelo que olhasse para todos, porque nem todas as pessoas tinham acesso, né, sendo bem geral nisso tudo, nem todas essas pessoas, essa diversidade de populações tinham acesso ou chegavam até esses serviços. Então, isso, né, veio vindo durante toda a década de 70, esses movimentos se acirrando. Na década de 80, isso, né, continua. Então, é uma época também que teve um crescimento e uma busca de estruturação desse novo pensamento que vinha, né, desses movimentos. E em 1986, então, a gente teve, né, culminou com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ela foi um marco para nós, né, com vários ativistas, lideranças importantes que trouxeram toda essa discussão para a montagem, então, de um sistema que ele abarcasse, né, todas essas necessidades, que olhasse de uma forma diferente e que realmente desse conta, né, de todo o povo brasileiro, trazendo lá do passado a lógica do programa ou da política de saúde para todos. Então, em 1988, a gente teve a nossa política aí, né, a nossa Constituição, conhecida pela Constituição Cidadã, que ela vem, de alguma forma, fortalecer, oficializar, então, a criação do nosso Sistema Único de Saúde, nosso SUS. Então, na promulgação dela, nós temos ali vários artigos que trazem, né, a saúde como direito de todos, e algumas leis foram se seguindo a essa, já na década de 90, que vieram, de alguma forma, estruturando e fortalecendo o sistema. Ainda na década de 80, nós tivemos a lei 80, a década de 90, desculpe, tivemos lá a lei 8080, que ela veio tratar da promoção, proteção, recuperação, organização e do financiamento do SUS. A lei 8142 também, ela traz ainda esses recursos financeiros e dá conta da participação social. A partir disso começa, então, esse olhar na organização do sistema, olhando esses entes federativos, olhando como isso se daria, né, no país. Depois disso, nós tivemos aí as normas operacionais, né, básicas, que são as NOAs, e aí, a partir disso, várias leis vieram no sentido, então, de realmente o sistema funcionar, de ter essa capilaridade, então, em todos, né, no país, a partir desses estados e chegando até aos municípios, né? Não vou me ater muito nessas instâncias. Então, várias políticas foram sendo articuladas nesta lógica, a partir do avanço desse sistema, no sentido de se estruturar, no sentido de ser financiado. Lembrando aqui que ele nunca foi financiado de uma forma suficiente, que realmente, né, garantisse que ele estivesse aí hoje isento de tantos ataques, e aí depois a gente vai falar da PEC, né? Mas ele conseguiu, a duras penas, se manter com a força de muitos profissionais. Desculpe a emoção, mas a gente, quem está há muitos anos, né, nessa luta, sente, né, o que é feito, né, com o sistema. Eu lembro que os meus alunos, ainda quando eu dava aula em Porto Alegre, eles diziam: ai, professor, assim não dá, a senhora é defensora demais. Mas não é nesse sentido de ser defensora ou não, né? É no sentido de realmente ser medidas que venham atender a nossa população, a todos, né, que fazem uso do sistema, e ceder a ataques que a gente sabe que são para fortalecer um sistema que é rentista, um sistema que olha o lucro, um sistema que troca a saúde das pessoas por recursos financeiros, né? Então, mas só me permita te interromper, professora, desculpa,
Que bom que você se emocionou, né? Uma pessoa que se emociona ao defender a história da saúde pública. Aqui o Túlio também, o nosso colega Túlio está escrevendo aqui, Juntos em Defesa do SUS, né? Significa que ela tem um engajamento profissional e uma militância política de envolvimento com isso, né? Num cenário que as pessoas querem deslegitimar, né? Toda transformar tudo no apolítico, no apartidário, né? Enfim, no sentido que nos levou a essa desgraça nacional, né? Apenas para ponderar com aquilo que tu falou, né? Quando eu nasci em 81, então eu tenho 10 anos a menos que ti, no caso, que você, no caso, no final da ditadura também, e a gente viveu um momento que você não tinha um sistema único de saúde estabelecido, porque a gurizada de hoje, ela acha que essas coisas sempre existiram, e a ditadura, ou mais, quando dizem que a ditadura militar fez tanta coisa, que não sei o quê, que não tinha corrupção, e uma série de narrativas fraudulentas, né, naquele cenário. Eu lembro muito bem o que era ser criança e ter dor de dente, num cenário que você não tinha um sistema único de saúde estabelecido. A nossa sorte, na verdade, é que os sindicatos dos trabalhadores rurais tinham um dentista em convênio, que a gente pagava um pouquinho, porque se fosse pagar particular, gente que era filho de agricultor, pequeno agricultor familiar, e que tinha condição de vida muito escassa de recursos, você morria de dor de dente. Estou pegando um exemplo prático de vivência de mim, no caso, de que muitas pessoas acompanharam isso, né? Então, a construção do SUS foi uma construção não de partido, foi construção de partidos, movimentos, como bem você disse, e não é uma política de partido, é uma política de Estado. Eu vi uma palestra, até não lembro se você também esteve entre as proponentes, em que veio um italiano, né, na UFFS, e que ele falou que o SUS é um modelo a ser copiado para o mundo, né? Mesmo se você for pensar os Estados Unidos, né, eles não conseguiram implantar o Obamacare lá, que era um SUS bem rebaixado, né? Porque eles não têm um sistema único de saúde estabelecido, né? Então, assim, a tua emoção, digamos assim, é a emoção de quem vivencia isso, né? Na prática, e que tem, na defesa do SUS, eu estimo que quase a totalidade, se eu não diria 100% dos nossos professores da medicina e da enfermagem, tanto aqui do campus Chapecó como do campus Passo Fundo, tem a defesa, né, do SUS enquanto estratégia de Estado, né, de um país melhor e que respeite e que proteja as vidas das pessoas, né? Te devolvo agora, então. Não, com certeza, César, bem lembrado, assim, realmente a UFFS, eu acho que ela é bem representada nesse sentido, são muitos colegas, professores, estudantes também, né, poderíamos dizer os técnicos, né, que seria o teu caso também, são as pessoas que realmente têm essa vivência, esse discurso, e não diria nem ideologia, sentir no dia a dia como isso dá certo. Com certeza existem problemas, ninguém nega isso, mas é realmente a preocupação com a saúde, né, da população e o quanto que uma universidade pode contribuir nisso. Temos vários professores, como tu bem citou, tivemos eventos, né, que envolveram, que trazem pessoas de renome, então existe um certo know-how, mesmo com tão pouco tempo de universidade, já existe um certo know-how aí na saúde coletiva, onde vários outros colegas poderiam plenamente contribuir aqui. E aí eu peço de novo desculpas, né, pela emoção, mas principalmente pelo momento da pandemia também. E também porque quem me conhece sabe que esse é o meu jeito, né? Eu acabo me emocionando com algumas coisas e não escondo. Né? Então, essa é uma delas. E nesse momento, né? Bem humano isso. E essa é uma delas, assim, porque todas as vidas importam, né? A gente viu aí poucos dias toda essa movimentação envolvendo, né, a morte de mais uma pessoa que ela é vista pela sua raça como sendo, né, desmerecedora de respeito, de proteção. E isso não é diferente, a gente sabe que existe, sim, essa diferenciação em relação à raça negra, assim como existe
diferenciação em relação a vários outros aspectos da diversidade do nosso país e no mundo. E isso está super conectado com a saúde. É aquilo que eu falava lá no início em relação à defesa da saúde coletiva e olhar as necessidades de saúde das pessoas, porque ela olha as diversidades. E é na visibilidade dessa diversidade é que a gente entende que tem que ter saúde para todos, e nesse todos o que as pessoas necessitam. Então o SUS ele foi criado para isso, e por isso ele é revolucionário, e por isso a gente se emociona quando vê que mesmo hoje, passado todo esse tempo, né, que a gente estava discutindo da formação do SUS, e a gente vê hoje, nesse momento atual de pandemia, a mesma preocupação, até pior, ela prevalece em relação a, primeiro, pensar na economia, para depois na vida das pessoas. Porque não é só a manutenção da saúde no seu dia a dia. Hoje é uma questão de estar vivo, né? É uma questão de continuar vivo, é uma questão de não se infectar, né, pelo coronavírus, de não desenvolver a doença, é uma questão de ter acesso a uma UTI se precisar, é uma questão de ter medidas que sejam eficazes na proteção da pessoa nas cidades, né? Então, a gente vê tudo isso muito claramente, e eu queria chamar a atenção aqui, isso é tão verdade, eu queria chamar a atenção aqui, essa questão da falta de investimento, que em 11 de março a OMS decretou, então, né, o estado de pandemia. Se eu não estiver errado, em 23 de março de 2020 foram liberados, né, mais de 1 trilhão para os bancos, né, para salvar banco. E aí eu pergunto, o que tem sido liberado para os estados e para os municípios salvar as pessoas? Né? O que esse governo tem feito para o investimento para salvar as pessoas? Ele não tem feito nada. O que ele tem feito justamente é chamar as pessoas para as ruas, digamos, bater, né, nos governadores, porque os governadores estão querendo proteger, né, alguns acabam cedendo, prefeitos também acabam cedendo, porque também são pressionados pelo empresariado, porque também não tem o reforço e o apoio do governo federal. Então, por isso a gente está vivendo esse clima de caos hoje. E isso está totalmente relacionado com o que nós conversávamos lá, né, desde a promulgação da nossa Constituição Cidadã. A gente chegou num ponto mais crítico, no meu entendimento, desde a promulgação da nossa Constituição Cidadã, parecendo aí que tentam anunciar uma nova coisa, aí, uma nova Constituição, quem sabe, que retire o resto que sobrou dos direitos, né, e das pessoas em relação a isso. Então, por isso eu também me emociono quando penso que a gente está vivendo isso hoje, né? Então, como eu te disse, me criei ali e brincando e vendo, né, a dobramento do país com o governo, né, Geisel, depois o governo Figueiredo, e aqui não imaginei que eu fosse viver isso, né? Estou aí, daqui a pouco faço 50 anos, e não esperava, assim, fosse viver isso, mas também, quando a gente olha para esse passado, é totalmente compreensível, que a gente entende por que isso está acontecendo, né? E por isso, César, essa tua proposta de discussão, ela é tão importante, porque ela também não é só para achar que arrogantemente a gente vai formar os outros ou vai ensinar alguém, né? Porque hoje aqui eu nem estou como professor, eu estou aqui como cidadã. Para a gente também poder refletir, poder conversar, poder trocar e tentar se achar nessa situação da pandemia, né? Porque passam muitas coisas pela cabeça da gente e tentar achar querendo ou não, a gente está buscando uma direção no meio disso tudo. Sim. Na verdade, assim, bem que tua fala aqui, o propósito meu também nunca é também ter um tom professoral nas lives, claro. Assim, não é, são opiniões, né, na minha concepção de disputa das narrativas, né, dessa ferramenta que nós temos hoje, que é fazer uma espécie de comunicação alternativa, né,
Tanto é que eu gosto de difundir os outros. Por exemplo, a nossa colega Flávia amanhã vai fazer uma fala com o professor Igor Sim, sobre a Chapecó que aham, queremos, e vai fazer isso toda exato. semana. Eu, na semana que vem, vou fazer já está certo, né, com o Silvano, pré-candidato a vereador em Chapecó, um menino metalúrgico, uma renovação, uma juventude, assim, na política, né? E, na verdade, assim, eu comecei com essa tarefa, assim, de fazer esse tipo de debate, aprendi um pouco a fazer essa parte de live em dupla ou até em trio, né? E acaba que também é uma ferramenta de as pessoas, nesse cenário de isolamento social, né, terem alguma forma de diálogo. Vira e mexe, as pessoas escrevem, né, pontuam, né? Eu tenho um canal no YouTube, aliás, quem quer seguir, ajudar, né? Se eu apontar aqui para o lado Uhum. direito, né, no lado embaixo do César Capitânio, né, embaixo lá você se inscreve, é gratuito, né, se quiser contribuir para ajudar no sentido de ter um pouco mais de alcance, porque eu acho que assim que essas possibilidades elas fazem o quê? Você falou agora que o governo federal é despreocupado e falou da questão da ajuda aos bancos, né? Eu tenho para mim que o governo Bolsonaro, né, você falou da pandemia, dos dados, o governo Bolsonaro ele é ruim no combate à pandemia, por isso hoje nós já somos o segundo em casos no mundo, né, com mais de 500 mil casos, e somos o quarto em mortes já, quase com 30 mil mortes, e fatalmente nós vamos ser o segundo em mortes, porque está muito perto de ultrapassar a Itália e logo vai É. ultrapassar o Reino Unido também. E para a Uhum. economia também ele está sendo terrível, porque assim, quando você não dá a perspectiva de pequenas empresas se manterem sem demitir os trabalhadores, ou permite que os trabalhadores tenham o seu salário cortado, que você não faz nenhum tipo de orçamento, que teria que ser um orçamento de guerra, como os outros países estão fazendo, né? O governo federal gerar dinheiro na Casa da Moeda, ele tem essa prerrogativa, Exato. e aí fomentando as pessoas a desobedecerem ao isolamento, que é um mecanismo de controle, vai fazer com que nós tenhamos mais demora de retorno às atividades. O Uruguai, por exemplo, está voltando às atividades, a quase uma nova normalidade, porque está com baixíssima quantidade de casos, baixíssima quantidade de mortes, Uhum. mas porque levou a sério o isolamento. E isso que é um governo de direita. O Uruguai é governado por uma direita liberal, né, o Lacalle Pou. A Argentina é governada pela esquerda e também está com baixíssima taxa de casos e de mortes, mas porque levaram a sério. Esse é o problema, então, do governo Bolsonaro, na minha concepção, né, apenas para fazer um bate-bola aí na tua fala a respeito desse cenário. Agora, deixa eu te fazer Sim. uma seguinte pergunta. Do ponto de vista das políticas públicas, né, da implantação das políticas públicas, né, qual é a diferença que você observa dos governos Lula e Dilma, principalmente, né, com o governo Temer, né, o governo fruto originado de um golpe de Estado, na minha concepção, né, um crime, uma Uhum. presidente derrubada sem um crime de responsabilidade, e o governo Bolsonaro? Qual é a diferença básica dessas premissas? Você já falou antes da emenda constitucional 95, por exemplo, né? Mas a tendência Sim. privatizante, por exemplo, você percebe muita diferença nesse sentido? Ah, tem. Tem total diferença, porque a gente veio nesses últimos anos num fortalecimento dessas políticas públicas, como eu te disse, olhando então essas necessidades de saúde das pessoas, olhando a diversidade, tanto que nós tivemos política, até chegar a políticas específicas, né? Política para a população negra, né? A política da igualdade racial, por exemplo, é um exemplo disso, a política de saúde do homem, a política, né, para a população ribeirinha, a política que olha a educação popular, né, trazendo aí, dando visibilidade para a diversidade, os diversos tipos de ser e estar no mundo, né? A população também, né, que é LGBT, enfim, várias outras formas de ser no mundo que vão se apresentando e que nunca foram, né, visibilizadas, nunca foram mostradas, e sempre o que fica é aquela ideia de que a população é de um jeito só. Não é. Temos várias formas e todas elas, né, merecem essa atenção à saúde da mesma forma. E, com certeza, isso requer um olhar mais democrático,
Isso requer um olhar mais solidário, um olhar da saúde no social, né? O olhar nos determinantes sociais de saúde. Muito diferente do que vem acontecendo em governos com as características que o governo Temer já adotou logo após o golpe, que eu também uso essa palavra, foi golpe sim, e principalmente nesse governo Bolsonaro. É muito clara a busca ou o caminho em direção à face mais terrível do neoliberalismo, né? A face mais terrível do Estado mínimo, a face mais terrível da retirada de investimento em política pública, do enxugamento da máquina. E sempre com a justificativa que o Estado precisa ser mínimo, porque o Estado gasta muito, é ineficiente, é pesado, porque a gente precisa ter mais eficiência, a gente precisa gastar menos. Concordo. Só que essa eficiência, esse enxugamento, né, dos gastos, ele sai de onde? Né? Na concepção dessas instâncias, ele está saindo da saúde, ele está saindo da educação, e para tanto chegaram a aprovar, né, a PEC, lá, a chamada PEC do fim do mundo, que retirou, né, e bloqueou o gasto, né, o teto, né, dos gastos por 20 anos. Então, temos outros recursos para que se gaste menos, que se melhore o investimento, né, em políticas públicas, mas por que, né, a retirada já da saúde, que já não tinha esse repasse tão suficiente antes, e que agora, com a PEC, muito menos. A educação, né, que a gente lembra muito bem, talvez, né, nem todos lembrem, porque acho que não vi mais nenhuma notícia sobre isso, não se tocou mais nesse assunto, que seriam os lucros do pré-sal, que a princípio estavam destinados à educação. O que aconteceu com isso? Então, quando este tipo de governo que investe na população, em todos, né, ele olha as necessidades sociais da população, quando esse tipo de governo ele é atacado e ele, de alguma forma, é retirado do poder, que foi o que aconteceu, e no seu lugar vem outro com uma roupagem de que vai moralizar, de que vai controlar os gastos, de que agora, né, o país vai para frente porque vamos cortar esses gastos excessivos. Quando vem com esse discurso, sempre vem junto o discurso da privatização, de vamos vender, né? E a gente já viu esse filme antes e sabe que esse filme no final não dá, ele termina mal, né? É um final não muito feliz. A corda arrebenta do lado mais fraco, né? Exato, arrebenta do lado, né? Daqueles que custaram levar esse tempo todo para ter visibilidade nas suas necessidades. Então, agora começa o movimento de retração. Então, todas essas conquistas, chegou a hora, a concessão acabou, chegou a hora da retirada. Então, é isso que eu sinto, que o que a gente está vivendo é essa retirada desses direitos, desse acesso, tanto à saúde quanto à educação. Eles estão extremamente ameaçados e, aos pouquinhos, eles vêm diminuindo, né, a cada ano que passa. Então, por isso, a gente é importante, né, essas discussões, para a gente até pensar o futuro, né, pensar como vai ser, até quando, né, essa PEC vai, né, agora já é uma emenda constitucional, até quando ela vai conseguir se manter por esses 20 anos, o que vai acontecer com a saúde e a educação, né, conforme passam esses anos, né, o que vai acontecer conosco, as universidades federais, que hoje, né, já trazendo para esse ambiente, elas têm sido foco aí de muitas discussões, né, de muitas polêmicas, nos investimentos, corte de bolsas, né, porque a nossa, inclusive, ela surgiu nesse mesmo cenário, ela nasceu, né, em 2009, mas ela vinha sendo já
projetada e pensada e, né, e gestada lá pelos movimentos sociais do Oeste, que necessitavam de uma instituição que fosse pública, que fosse federal, para atender uma região onde antes ninguém pensaria em fazer um curso superior porque não teria acesso, não teria como pagar. Posso só fazer Pode. digamos, porque tem tudo a ver com o que você está falando, né? Olha só, quando nós estávamos na graduação, o nosso pessoal, no movimento estudantil, em 2003 e 2004, lá na UNO Chapecó, por coincidência, chamava Movimento Plural, inclusive, naquele cenário, nosso pessoal, né? E quando eu fui candidato a presidente do DCE em 2004, né? Meu vice hoje é o prefeito de Caxambu do Sul, aqui o Glauber Burtetti, né, era nosso vice. Tinha uma galera que tinha uma atuação, a gente acabou perdendo aquela eleição por poucos votos por um rapaz da farmácia, que tinha uma boa discussão, inclusive de saúde pública, mas naquele cenário a gente jogou dentro de uma universidade privada o movimento de luta pela universidade pública da nossa região. Porque começou lá em 2004, né? Aí veio a Unipampa, né? E se criou o campus da UFSM em Frederico Westphalen e em Palmeira das Missões, né? Os outros campi da UFSM. Demorou um pouquinho mais, mas em 2009 foi implantado. Então, assim, num cenário que o Estado estava presente, estava preocupado. E se você for pensar, o UFFS, ela tem um caráter de universidade muito diferente, porque ela é absolutamente popular. E quando a gente diz popular, as pessoas ficam achando que é coisa de petista, comunista, enfim. Exato. Na verdade é de povo. 92% dos nossos alunos são egressos da escola pública. Mas isso foi uma opção política de se fazer, colocar filho de agricultor familiar, filho de trabalhador de frigorífico, gurizada de assentamento, de acampamento, gente que mora em lona que estuda na UFFS, indígenas, quilombolas, né? Enfim, é uma universidade com cara de povo. E é mais do que isso, porque se você for parar para pensar nesse processo de expansão de política pública, de Estado presente, até mesmo a criação do curso de medicina, por exemplo, em Passo Fundo e depois em Chapecó, ela passa por esse aspecto, né, do fortalecimento da saúde pública, né? Primeiro veio lá a criação do Hospital da Criança, né? Eu lembro quando o Pedro Kizai era prefeito lá em 2004, no início do governo Lula, primeiro, segundo ano do governo Lula, se criou, era para ser o Hospital Materno Infantil. Aí teve algumas polêmicas, demoraram para inaugurar. Quando o João Rodrigues já era o prefeito, foi inaugurado o Hospital da Criança, né? Aí depois vem a UPA mais tarde. Aí você tem toda a expansão do hospital regional, né? Um monte de leitos a mais. E os próprios cursos de medicina e enfermagem, né? Considerando também o da própria UNO Chapecó, que foram criados nesse contexto, que criam um bojo de profissionais também na região, digamos assim, nessa estrutura para a saúde pública, né? E é bom que você lembrou das sabotagens, né? Porque assim, aí quando eu vou te atrapalhar um pouquinho na fala, né? Não, mas eu lembrei agora, por exemplo, você falou do pré-sal, né? O pré-sal tinha destinação para educação e saúde. Tinha. E o pré-sal foi uma medida entreguista de patrimônio nacional, dos royalties do petróleo, que estão sendo comprados com preço muito baixo de valor de mercado por empresas petrolíferas estrangeiras, inclusive estatais, né? Tem estatal norueguesa comprando poços de petróleo aqui, né? E eu lembrei da CPMF, né? Eu não estou querendo voltar à CPMF, não se trata disso, eu não estou fazendo militância pró-imposto, no caso, não se trata disso, mas eu lembro que quando se derrubou a CPMF, Caiado, tinha Heloísa Helena abraçada com ele e tal, eles fizeram isso para sabotar o governo Lula naquele cenário, porque o dinheiro da CPMF, você falou de subfinanciamento e tal, ele ia diretamente para o SUS, e a CPMF é um imposto que assim, ele não é exatamente progressivo como deveria ser um imposto, mas ele não é um imposto injusto no sentido assim, os ricos também pagam proporcionalmente a sua renda. A gente pode até discutir qual o valor de movimentação bancária paga a CPMF, a gente poderia discutir. Mas naquele cenário, a oposição ao governo Lula foi oposição ao Brasil, porque eles resolveram tirar a CPMF para prejudicar recurso público no SUS, porque, na verdade, assim, as pessoas às vezes acham que é brincadeira você custear, digamos assim. Pergunta para um prefeito como é difícil você conseguir médico nos pequenos municípios, né?
por conta de receita e o salário, por vezes, não bate, digamos, com o que os municípios arrecadam, né? Então, assim, quero fazer essa ponderação para relembrar aqui o seguinte, né? Esse processo de desmonte conduz exatamente para aquilo que você diz, privatizar. Mas quando você vai privatizar a saúde pública, num cenário que você ao mesmo tempo empobrece as pessoas, né? Como é que essas pessoas vão pagar plano de saúde? Não. Né? Então você olha a contradição, né? Você quer privatizar o serviço, mas por outro lado você diminui a capacidade das pessoas terem recursos para poder então entrar nesse mercado privado, que me parece que é um pouco que os Estados Unidos construiu no percurso e que a gente infelizmente tem políticos que acham que a cópia, né, para isso, né, não é o aperfeiçoar e melhorar o SUS com gestão, com mais recursos, não. É induzir, é construir. Eu lembro muito que o Ricardo Barros falava, né, que era o ministro da Saúde do Temer, né, financiado por empresas da área de saúde privada, inclusive, né? Ele sempre dizia que tinha que ter um sistema rebaixado de planos de saúde. Quer dizer, para os pobres, um sistema rebaixado de saúde privada, no caso, que é absolutamente ridículo, né, do ponto de vista da execução disso, né? Mas te devolvo, professora, desculpa. Não, mas não, César, interrompa, é perfeita essa, né, tuas colocações. Aliás, tu estuda muito, assim, lê muito sobre, né, sobre essas coisas. E é bem isso, acho que o nosso diálogo aqui é nesse sentido de trazer, assim, né, fora mesmo desse âmbito só acadêmico. E me desculpa, às vezes eu engato uma primeira, vou falando, não termino mais, né? Pode falar. A mania já, né, a atividade frequente aí de dar aula também. Então, às vezes, a gente não consegue também trazer muito as questões teóricas, às vezes, para esse âmbito mais, né, de um diálogo mais aberto ou mais, né, fora desse âmbito acadêmico. Mas são perfeitas as tuas colocações, mas fora, assim, de toda essas denominações, esses conceitos de legislação, de regras normativas institucionais, ou de toda aquelas palavras difíceis do economês, né? No final disso tudo tem algo bem simples e comum do nosso dia a dia, não comum, mas que a gente entende, que são conceitos do humano mesmo, conceitos de solidariedade, conceitos de espaço mesmo na vida, no mundo, né? Porque o que essas propostas diferentes elas trazem é que num espaço se pensa, digamos, nessa oferta de serviços e condições de vida para todos. E em outra proposta, não, essa condição ela é mínima. Quando tu dizias aí dos planos de saúde, como é que fica para aquelas pessoas que não podem pagar? Não fica. Essas pessoas, elas não têm acesso. Por isso que, para nós, o Sistema Único de Saúde ele é tão importante. Porque as pessoas o têm, né? A gente tem esse Sistema Único, que daí ele é tido como universal. E isso é algo difícil, é algo como tu já falou anteriormente, que as pessoas confirmam, as pessoas falam dessa característica que o Brasil seria exemplo para o mundo todo por conta disso. Agora, na pandemia, a gente está vendo a importância, a gente sabe, mas a gente está vendo sendo publicizado a importância do SUS. O SUS que foi tão atacado, né, e principalmente por esse governo que está aí, sendo atacado constantemente. O que tu mencionas em relação a esse ministro, né, falando de um plano de saúde rebaixado para algumas camadas da população, isso é imoral, né, isso chega a ser, assim, para além de antiético, isso é imoral. E isso mostra como essas pessoas pensam que o Estado mínimo também vai ao mínimo de pessoas que elas acham que fazem parte desse Estado. E as outras pessoas seriam o quê para eles, né?
A gente vê agora na pandemia, isso se traduz de uma forma, para mim, muito clara, quando essas pessoas querem forçar os trabalhadores a voltar a seus postos de trabalho, sabendo que todos, se algumas pessoas conseguem fazer essa quarentena, a gente tem que achar meios para que todas possam fazer, né? E aí eu queria deixar bem claro que não se trata de partido político, não se trata de defender esse ou aquele, ou polarizar, mas defender a vida, né? E defender que todos tenham direitos iguais no sentido de se proteger. E não é isso que a gente vê. O que a gente está vivendo hoje já acontecia, vem acontecendo há muito tempo, mas está muito mais evidente a relação da economia com a saúde, né, com a educação. Então, se tem um momento que está sendo didático, é esse, porque mostra que não está desvinculado do que se pretende em termos de economia, é o que se pretende em termos de saúde e acesso às políticas públicas. E aí eu gostaria de também deixar a contribuição em relação às falas e à narrativa do Eduardo Moreira, que eu costumo ouvir, eu gosto bastante. Tem alguns vídeos no YouTube onde ele fala de tudo isso. Tem vídeo que ele fala muito bem sobre a PEC, né? Sobre a questão da falta de investimento, do Estado mínimo, e a gente consegue entender por que se fala na face mais cruel do neoliberalismo, do Estado mínimo. Ele interfere tanto que no fim de tudo isso, não é nem ser dramático, mas no fim de tudo isso, ele interfere na própria sobrevivência ou não da população. E é o que a gente está vendo na pandemia hoje, né? Quem são as pessoas, né? Qual é o estado de desigualdade que existe nisso? É justamente o acesso, é justamente as populações, os trabalhadores, né? O popular. Quem são as pessoas que estão sendo mais afetadas por essa pandemia, quando a gente for olhar, né? As comunidades, como é que as comunidades estão conseguindo sobreviver diante desse cenário? Quem são as pessoas que estão conseguindo fazer a quarentena e quem são as pessoas que não? Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso. E eu gostaria de trazer aqui também algumas reflexões, assim, que eu gosto bastante, que o budismo nos traz, né? Que nesse momento é um momento bem importante em que a gente precisa sair só desse espaço de polarização, e eu vejo que o Facebook tem muitas brigas ainda nesse sentido, muitas divergências e polarização política. É importante, sim, o posicionamento político, mas uma coisa assim que tem se notado muito é que as pessoas estão se ajudando mais, né? As pessoas estão mais próximas, estão se ajudando. E eu acho que aí esse ambiente de solidariedade, onde de fato um começa a olhar o outro como verdadeiramente outro, no que o outro está passando, é que eu acho que tem a chance da gente começar a construir alguma coisa diferente. E aí eu gostaria de trazer aqui também um outro autor que eu gosto bastante, que é Humberto Maturana, que ele fala muito disso, né? De se colocar no lugar do outro, ver o outro como verdadeiramente outro, talvez como eu, né? E acho que isso a gente tem que bater. Parece assim um pouco estranho, né? A gente falar que para o humano que ele tem que ser humano. E na enfermagem a gente fala muito em humanização, né? Humanização da saúde, humanização, né, do cuidado. E sempre tem aquele questionamento. Ah, mas isso já é uma coisa inerente, a gente, por que está se discutindo, né? Talvez se a gente esteja discutindo isso muito nessas épocas atuais, assim, na contemporaneidade mesmo, é porque talvez falte, né? Está faltando, né? A gente ser mais humano no sentido não daquele que fica acarinhando, ai, coitadinho, ou né, de pena, mas de dignidade, né? O que eu tenho direito, o outro também tem, não importa quem ele é, né? Se ele é empresário, se ele é trabalhador, mas o Estado mínimo, o neoliberalismo, ele coloca isso. Não tem lugar para todo mundo. E o que a gente quer é lugar para todo mundo. É essa a nossa grande diferença.
Então, não importa quem é o partido. Aquele que oferecer projeto social, aquele que oferecer lugar para todo mundo, é com esse que eu votar. Então, né, cada um entenda como achar melhor. Não, muito bom, muito boa reflexão e assim, no sentido, você trouxe várias questões assim, quando se fala do Eduardo Moreira e de solidariedade, né, a lição, por exemplo, que o MST, gostem ou não do MST, está dando nesse cenário de isolamento social e de regresso à miséria, é impressionante, porque você tem em vários locais do país distribuição de leite, de produtos da agricultura, abóbora, moranga, enfim, feijão, arroz, daqueles que são marginalizados do ponto de vista de aqueles que querem enquadrá-los como vagabundos, como terroristas e tal, e que tem feito, então, neste cenário aqui, um trabalho solidário muito significativo. O Eduardo Moreira, ele se encantou. Na verdade, quem trouxe o Eduardo Moreira tirou ele de um cenário do mercado, de homem do mercado, foi o MST. Eu vi uma fala dele, acho que foi lá perto de Laranjeiras do Sul, que ele conheceu um município, que o prefeito disse para ele que a melhor coisa que aconteceu naquele município foi o MST ter ocupado uma fazenda, porque era um monte de fazenda improdutiva, né, de 2 ou 3 proprietários. Quando o MST ocupa, são mais pessoas produzindo num pedaço de terra, mais gente comprando no comércio, e os outros proprietários de terra começaram a produzir também. Ele disse, a arrecadação do meu município aqui dobrou de tamanho. Um prefeito, eu vi ele falando isso num áudio, né? A outra questão que tu diz é que no sentido, e até eu até olhei no teu Lattes, você tem um projeto de pesquisa junto com os outros professores, né, que fala em superando fronteiras para promover a saúde no enfrentamento do SARS, do coronavírus, né, um projeto de pesquisa que envolve você, a professora Daniela, o professor Cláudio, tem vários, sim, agora eu não vou lembrar de cabeça aqui, né? Que é esse cenário. Acho que tem Joana, enfim, são vários e vários professores, não vou lembrar agora todos de cabeça, que eu acabei lendo hoje de tarde, né? Mas assim, que é essa questão, então, de as pessoas se colocarem no lugar do outro, nesse cenário da empatia, né? Eu não vou brigar com os outros porque me pediram para usar máscara, porque é egoísta de minha parte eu andar sem máscara. É desconfortável? Mas e a enfermeira que fica 8 horas com uma máscara muito mais apertada que machuca o nariz e deixa... Eu tenho uma prima enfermeira, né? Então, lá em Erval do Oeste. O médico, né? Num processo de operação, que estão apavorados, né? Se aumenta demais o leito de UTI. Então, a ideia da empatia. E eu imagino que o novo normal nos levará a sermos mais humanos, né? Eu espero, eu sou otimista nesse pressuposto, porque assim, não é possível que depois de toda essa lição, né, de nós vermos mais de 6 milhões de pessoas contaminadas no mundo, de nós chegarmos aí só no Brasil a 30 mil mortos, nos Estados Unidos mais 100 mil, né, não é possível que depois de tudo isso, né, a gente não vai estar num cenário, no novo normal, de sermos mais solidários, de sermos mais empáticos e de defendermos, como você disse, para além de um partido político ou de os partidos políticos, um processo de políticas públicas que seja mais inclusivo e que olhe para todos, né? E especialmente para aqueles que mais precisam do Estado, né? Então, acho que foi muito significativa as tuas contribuições. Eu passo para ti, não sei se tem alguma outra ponderação, algum encerramento, enfim, porque senão a gente também vai esticando, já estamos quase 1 hora falando aqui, professora. Mas foi muito bom, ótimo. Não. Gostei demais, foi bem do jeito que eu achava que, digamos assim, até mais contribuições, além daquilo que estava proposto, muito significativo no cenário, e te passo para ti agora para outras considerações. Então, César, olha, só agradecer muito, né? Que bom se eu pude contribuir de alguma forma. Como tu falou, né? Tem os projetos em conjunto com os professores. Esse projeto, no caso, eu sou colaboradora, mas tem outros projetos que eu institucionalizei recentemente, que envolvem a inovação, tecnologia, mas gostaria de chamar a atenção que são tecnologias e inovação que elas vão no sentido do social,
que elas vão no sentido de fortalecer as ações que já existem no SUS, né? Não quero confundir aqui com tecnologias que sejam só duras ou tecnologias que olhem ou que fortaleçam só, né, esse olhar, digamos, no estado mínimo, que isso existe também, a gente sabe que existe, mas faço questão de reforçar a proposta, o meu olhar na inovação, na tecnologia, no empreendedorismo, que seja social e que não seja aquele que diminui ainda mais a participação de todos e todas que esperam aí por um espaço e que não sejam cada vez mais ou seguindo, né, serem visibilizados ou alijados dos processos de vida, né, nesse planeta, digamos assim. Exato. E a gente tem muito chão pela frente. Acho que a pandemia aí revelou uma face muito perversa em relação aos trabalhadores. Eu, né, eu atuo e sou envolvida com espaços onde reflete a valorização dos trabalhadores da saúde, e a gente vê o quanto que o trabalhador da saúde precisa ser valorizado, principalmente nesse momento aí em que ele socorre, como tu lembravas agora do uso da máscara e o uso, né, de vários outros tipos de EPI que são, né, que de alguma forma provocam assim a resiliência desse profissional, esse profissional sendo visto como alguém também que é perigoso ao voltar para casa, profissionais sendo aí atacados por vizinhos, mas por outro lado sendo valorizados muito também. Mas a valorização que o profissional da saúde quer, ela passa realmente por melhores salários, melhores condições de trabalho. O reconhecimento da sociedade se quer, com certeza, mas se quer também algo que seja palpável e que seja, né, na prática. Exato. Que é a valorização dos salários e das condições de trabalho. Então, tudo isso está posto nesse momento de pandemia. Como eu disse antes, ele está sendo didático. Ele coloca aí, né, a necessidade de termos resiliência em relação à nossa saúde mental, resiliência em relação à segurança, resiliência em relação à cidadania ou à falta dela em alguns momentos. E no desejo, claro, de ser mais otimista, de que a gente possa sair disso da melhor maneira possível, apesar de saber que não temos aí vacina, ou que não temos aí a garantia de como será daqui para frente. E tu falavas no início, né, eu faço parte lá do Conselho Universitário. Nesse momento se discutem muitas coisas, inclusive o retorno ou como seria esse calendário. E a gente sabe das incertezas que ainda existem, porque a pandemia está aí e segue, sobretudo em Chapecó, né? Ela está tendo os efeitos aí que a gente acompanha todos os dias. E a gente tenta contribuir da melhor forma possível nesse momento, seja com os projetos de extensão, de pesquisa, tentando fazer o nosso papel, né? Como cidadão e como profissional de uma universidade federal e também na saúde. Só tenho a agradecer, tá? E fico à disposição para outros momentos, vou participar das próximas lives aí. Acho que esse teu espaço é fundamental. Quero te parabenizar mais uma vez. Tá bom? Obrigada. Agradeço você também. A minha companheira aqui, eu perdi antes o comentário dela, ela estava aplaudindo a tua fala, não sei em que momento que foi, mas eu vi que ela botou um aplauso, no caso, eu acabei, a Marineiva, né? E agradeço muito, foi bem didático, né? Acho importante essa conversa, né? Agradeço também a tua disposição de tirar um tempo para isso, né? E agradeço a todos que acompanharam, né? E já de antemão avisar, então, né, que esse vídeo depois é baixado, né, por mim, eu boto no canal no YouTube. A professora Zuleide aqui está dizendo parabéns, César e Adriana, também uma militante, né, da saúde pública, né, a professora Zuleide. Companheira Zuleide. De muitos trabalhos, muitos projetos. É isso aí. Agradeço de novo para ti, a todos, né, e já de antemão dizer que segunda-feira que vem nós temos um convidado, que é o Silvano,
O professor Antônio Andrioli também está dizendo que foi excelente, e a Zuleide está dizendo que perdeu uma parte da discussão, mas depois vai ver o vídeo inteiro. Sim, um abraço para o pessoal. Não consegui conversar com muita gente hoje sobre, né, que a gente teria essa conversa, porque a gente, enfim, tem outras, está dando conta de outras demandas, né, de trabalho. Sim. Mas que bom que eles assistiram. Mandar um abraço para eles aí. É isso aí. E então, como eu estava falando, né, o Silvano, segunda que vem. Me despeço da professora, me despeço de todos. Tenha uma boa semana. Tá bom, obrigada, César. Tchau.